Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Entrando no ar mais uma vez, café. E a gente dessa vez está com uma convidada bem diferente, um assunto que já me pediram pelo direct há algum tempo, no ano passado, e dessa vez, olha, consegui aqui trazer a pessoa que vai falar de uma coisa muito importante no ambiente de vendas, principalmente também no ambiente corporativo, que é o nosso estilo, como a gente se apresenta. Gente, é assim, a apresentação, ela já entrou aqui, olha só, olha só, já está entrando aqui. Deixa eu ver, ela já vai pedir para participar. Então, a pessoa, o nome dela é Estela, ela é estilista e ajuda a gente a trabalhar a nossa imagem. A imagem é muito importante no. Olha, que já pediu, tá aqui a solicitação, vamos autorizar. É. Vamos ver. Estela, tá tudo certo? Entrou. Vamos ver se habilita. Nossa. A mulher é muito chique. Bom Onde a gente dia! lava a cara e já vem aqui. Ela já está até maquiada. Olha só. Tem que acordar pronta já. Até parece isso aí. Essa é a grande diferença entre vocês e a gente, né? Homem Vocês é sempre. prático, homem é A prático. homem nós somos muito mais práticos. Mas bacana. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o carinho, a atenção pelo convite, para aceitar o convite, né? E a gente estava começando a introduzir o nosso assunto aqui, dizendo que nós vamos falar de um assunto muito importante, porque é a primeira impressão, né? Quem trabalha com vendas tem um dito popular, né, que diz assim: a primeira, você só tem uma primeira oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Só tem, aliás, o ditado correto é: você só Chance. tem uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Portanto, aproveite. Exato. Então é esse o assunto que nós vamos falar. Então, assim, olha, eu sempre começo assim, pedindo para a pessoa: conta um pouquinho da tua história, como é que começou, como é que você se meteu nessa profissão, nessa atividade, o que aconteceu de relevante que você acabou tropeçando e caindo nesse segmento aí. Conta um pouquinho de você, Estela. Vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui Uhum, compartilhando conhecimento aqui, né, uhum, para todo mundo aqui. É muito importante a gente gerar essa conexão e quanto mais informações a gente tem, melhor ainda, né? Então, uhum. muito obrigada pela oportunidade aí, Imagina. pelo convite. Uhum. Bom, como é que eu caí nessa área, né? Tudo começou por uma questão de transição de carreira. Ah, Eu sou formada em design de interiores e está um pouco ligado também à imagem e dentro de casa também. uhum. E eu passei por um processo de consultoria comigo mesma. Tanto é que eu fui minha primeira cliente, digamos assim. Achou isso bárbaro, porque é uma questão de coerência, né? Exato. Porque a consultoria, ela é um autoconhecimento, né? A gente precisa se Uhum. conhecer primeiro antes de colocar uma simples roupa, porque a roupa ela acaba Perfeito. comunicando. Uhum. Eu tinha, durante a pandemia, eu tinha engordado muito e Uhum. eu não estava contente do que eu estava vendo no espelho, o que estava sendo refletido. Uhum. E eu acabava me escondendo muito nas roupas. Uhum. E a gente perde certas conexões quando a gente está com roupa errada no momento certo e um lugar certo. A gente acaba perdendo essas oportunidades. Então eu não tinha chance de falar, porque as pessoas já me auto-julgavam. Por mais que eu Uhum. era conhecida, né, aqui com contatos, mas mesmo assim eu perdi a oportunidade de me comunicar. Eu sentia isso na pele. Depois de uma viagem para a Europa, eu tive a certeza que eu queria realmente seguir essa carreira, né? Uhum. Tenho amigas que tá nessa área também, que deram ali um certo direcionamento para isso. E Uhum. aí eu comecei a seguir dessa área. E é muito importante, porque nessa área eu falo para as pessoas se olharem, né? Se Uhum. enxergarem, o que que elas Uhum. querem ser, o que que elas desejam Uhum. comunicar com a imagem pessoal, que foi isso que eu fiz também primeiro comigo. O que que eu queria comunicar através da minha Uhum. imagem? E Uhum. hoje minha missão aí é de ajudar tanto homens quanto mulheres
a se vestirem bem, porque a imagem, por mais que a gente fale, né, que é um pouco chato isso, mas a imagem ela acaba representando e ela é importante sim. Sim, não, aliás, eu acho que é muito interessante, porque é um processo recorrente aqui. Semana passada eu recebi um facilitador do Empretec, o Paulo Patovilla, e ele fala assim, olha, tudo começa na meta. Eu, quando começo a dar treinamentos, principalmente na área de vendas, eu começo assim, tudo começa pelo seu objetivo, tudo começa pelo seu sonho, né? E você está trazendo aqui, né, justamente isso. Olha, o que que você quer comunicar? Mais uma vez, é recorrente, a gente cai assim. Tá claro onde você quer chegar? Se você não tiver clareza de onde você quer chegar, como diz o velho ditado, né? Qualquer lugar serve. E aí você está trazendo mais uma vez, olha, que imagem que você quer passar? O que que você quer comunicar? Exato. Que interessante, muito bem. Continua, prossiga. Foi só um parênteses aí. Uma breve, né? Hum, Mas é isso. Muita gente acaba achando que a imagem não importa por uma questão de vaidade, né? E não, muito pelo hum, contrário, não é a vaidade, é a nossa identidade, né? A diferença, para a gente ser diferente dos iguais. A gente tem no nosso subconsciente, e você uhum. mais do que nunca sabe explicar muito bem sobre isso, que algumas pessoas acham que as pessoas que se vestem bem são consideradas pessoas arrogantes. E Uhum, por que que isso acontece? Porque lá no nosso subconsciente, lá, quando a gente era criança ou quem é pai, acaba vendo isso no dia a dia, em desenhos e em novelas. O personagem uhum, malvado, como é que ele se veste? Ele se veste com uma certa autoridade. Agora, os personagens bonzinhos é tudo fofinho, redondinho, enquanto os personagens malvados, eles ficam ali na estica mesmo, uhum, representando mesmo a uhum, força, o poder. uhum, E aí as uhum. pessoas acham que se vestir bem é isso, mas não. É que tudo acaba É. comunicando. Eu, por exemplo, aqui também estou comunicando. Tudo, né? Sim. As linhas, elas acabam comunicando. Uhum, uhum, uhum. Eu sei disso, eu sei porque agora, sempre final do ano eu deixo a barba, né? E os meus filhos acabaram interferindo. Falaram, pai, deixa a barba um tempo, tal. E aí ontem eu fui dar uma palestra, primeira vez que eu me senti mal dando uma palestra, eu falei, que esquisita a minha autoimagem, não estou acostumado. Eu falei, já vou resolver isso a semana. Aí como eu cantei a pedra ontem à noite, a minha filha falou, não, deixa pelo menos até o final de semana. Porque eu tenho um outro evento no sábado, testa mais uma vez, sabe? Mas eu percebo que tem uma modificação na maneira, tem uma coisa diferente no jeito que a gente se expressa, né? A nossa expressão. Você tem toda a razão, exatamente. Mas através dos tempos, você estava falando sobre o bonzinho, o malzinho, o vilão, tal, essa história. Eu chamo isso de inconsciente coletivo. E até eu comentei com minha filha a barba, o cavanhaque, o inconsciente coletivo está associado, por exemplo, no caso do homem, ao canalha, ao vilão, saca? Uhum, Todos os filmes, novelas, quem tem cavanhaque está fechado. Então, eu no meu treinamento eu falo, olha, barba, ou deixa tudo ou não deixa nada. exato. Saca? Se você deixar cavanhaque, você está entrando numa trilha que você pode entrar no que a gente chama de inconsciente coletivo. Por exemplo, como é o cigarro. Né? Você pega um Uhum, filme, você vê alguém fumando, você fala, esse cara é o vilão. Você já vai exato. chegar no final, há 20, 30 anos atrás, quem fumava, quem acendia um cigarro era o elegante, o charmoso da história aqui. E como Uhum. através dos tempos isso vai mudando. Ontem a gente estava conversando, até contei uma história aí, né? Eu tenho muitos clientes no Brás, que é um ambiente muito mais informal. Que eu fui de terno, fui confundido com fiscal. E quando eu usei o mesmo traje que uso no Brás, que eu fui na Avenida Paulista, o cara perguntou se eu estava de férias. Né? Olha como é que o contexto, né, influencia nisso. Isso para mim assim foi bastante emblemático esses dois episódios assim, no mesmo dia, assim, na mesma ocasião, né? Como a Tá. percepção das pessoas, como você é julgado pela sua Somos aparência, né? julgados o Mas, tempo mas todo. o tempo todo. Eu falo isso nos meus treinamentos. Né? Às vezes me perguntaram assim, quando que eu começo a vender para a pessoa? Eu falo, na hora que ela te vê.
Lá que ela Uhum. olhou, começou o processo de venda. Ali ela já começou com o inconsciente dela, te analisando e vendo se ela gostou ou não gostou. Aquilo começa o teu processo. Por isso que a aparência é tão importante. Para quem trabalha com vendas, ter uma neutralidade, não despertar, que eu chamo, né? Porque quando você vai vender, você vai mexer no ponto mais sensível do corpo humano, que é o Uhum. bolso. E ele Exato. levanta os mecanismos de defesa. Se você não tiver uma aparência condizente, aí já caiu por terra. Mas prossiga, você estava contando a tua história, né? E aí você voltou da Europa depois da pandemia e resolveu fazer uma transição de carreira. Aí, Sair do ambiente de arquitetura de interiores, design de interiores, e redirecionou para o estilo, foi isso. É. exato. Até porque, até com o próprio design, eu precisava conhecer a pessoa para transmitir a essência dela na casa, né? Uhum, Mas eu gostava de ficar mesmo com as pessoas mesmo, uhum, né? Deixa eu focar nas pessoas. Isso que é o legal, né? De conhecer mesmo, aprofundar o que ela quer transmitir. E até uma curiosidade que eu até comentei sobre com você, é uma coisa que se a gente for pensar, parar para pensar, tudo que a gente já teve do impacto da nossa imagem na nossa vida uhum, é muito coerente mesmo. Teve uhum, uma. Quando eu comecei a. O meu primeiro emprego, quando eu era mais novinho, meu primeiro emprego, quando eu fui a fazer a entrevista de emprego, uma das coisas que minha mãe falava. Primeiro, conheça o local onde você vai fazer a entrevista, né? Inclusive, até uma questão, né, que você mencionou, né, do Brás uhum, indo de uhum. terno sendo fiscal, a mesma coisa. Então, pesquisei sobre o ambiente. Ah, o ambiente, ele é de classe média alta. Então, né, a gente tem que ser congruente com o Uhum, ambiente. Tem que ter uhum, essa congruência. Tá, ok. Aí, como era uma adolescente, falou, não, vai, o básico sempre funciona. Calça jeans, camiseta branca e uma sapatilha. uhum, Fui assim. uhum, 15 uhum. minutinhos de antecedência, cheguei lá no ambiente de trabalho. Ok. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa já aguardando. E aí minha mãe comentando, ah, você também vai vir fazer entrevista? Ela, sim, que horas? Aí ela falou, 3 horas da tarde. E eu era 2 horas, né? Eu falei, meu Deus, ela chegou com 1 hora de antecedência, né? As Saiu duas, na né? frente. Em termos assim, que ter consciência, saiu na frente. Nossa, já foi aprovada, né? E era tudo de vidro esse ambiente Uhum, onde eu ia fazer a entrevista, tudo vidro, ou seja, as pessoas lá estavam observando o que estava acontecendo ali, né? uhum, Fui chamada, a pessoa só fez duas perguntas. Por que que você quer trabalhar? E uhum. quando que você quer trabalhar? Eu falei, nossa, amanhã, né? Quando quer começar? Exatamente. Falei, amanhã, né? Uhum, Aí falou, não, amanhã não tem como, porque tem que fazer todo o processo, né? De ir no médico e tudo mais, na uhum, carteira. Ok. E uhum, aí eu perguntei, né? Mas e a outra moça? uhum, Aí você foi aprovada. Ok. E aí, uhum, quando eu fui embora, eu acabei percebendo como é que a moça estava se apresentando. Ela poderia ter uma competência muito acima que a minha, porque ela chegou com 1 hora, quase duas aí, né, de uhum, uhum, antecedência. Falei, uhum, nossa, pessoa super competente. Mas como ela que ela estava vestida? Ela estava com uma regata, uhum, até mostrando muito decote, com a uhum. calça toda rasgada e de sandalinha de dedo. E eu estava com o básico, eu estava quase com o básico dela, só que mais fechada ali e tudo mais. Então, a Mais primeira discreta. impressão, exato, a gente acaba perdendo. Eu vejo que tem muitos empresários, muitas pessoas que têm um currículo assim extraordinário, a pessoa é fera, mas a comunicação não revela quem realmente ele é. Uhum, Né? A roupa ela mostra um pouco da nossa característica, da nossa essência. Ela é uma ferramenta poderosa. Então a uhum. gente tem que saber trabalhar muito bem sobre isso. Abrindo um parênteses aqui, né, para quem trabalha com marketing, é a embalagem do nosso produto, né? Exato. Então, você compra o sabão em pó muito mais pela embalagem do que pela fórmula. Ninguém pega o sabão em pó e vai ler assim, deixa eu ver a fórmula desse sabão aqui, deixa eu ver o nível de concentração aqui. Você olha na realidade a embalagem e fala, esse daqui deve ser bom, esse daqui deve ser porcaria. Só pela embalagem. E Uhum. assim é a nossa, porque essa é a nossa embalagem. Nós podemos ter um excelente conteúdo, mas se a gente não tiver uma embalagem compatível, e aí eu achei interessante que você usa um verbo que nunca tinha me passado, né? Que é você comunica.
Então, a sua vestimenta, a sua aparência, ela comunica. Uhum. E eu, né, nunca tinha isso aqui. Eu sempre tive um outro lado de mais passivo, eu diria assim, o outro está julgando, mas eu sem perceber que isso tem uma ação ativa, tem um aspecto ativo, né? Que é você está comunicando. Então, se o outro está julgando, é porque você está comunicando alguma coisa. Na conversa contigo agora me veio isso, que uma percepção que tinha me escapado. É uma Gostei desse comunicação não gancho. verbal, É né? uma comunicação Porque não ter verbal, não uma tinha boa tido essa oratória, percepção. Uhum, exato, ter uma boa oratória, se comportar, né, assim, com seus movimentos é muito importante. uhum, Mas a primeira coisa é a nossa visão, né? É o que que a gente está vendo, o que que a pessoa está usando de fato. É, uhum. se vestir bem não é apenas só para ser visto, ela é para ser lembrado e também uma coisa muito importante que muitas pessoas acabam esquecendo, para ser ouvido. Ah. Nossa, se soubesse agora que ficha que me caiu com relação com certas coisas que eu prego no Vendas Neurais, né? Que eu falo o seguinte: se você não passar pelo gatilho, a nossa primeira percepção da realidade, ela é emocional. Por quê? Porque os nossos sentidos estão ligados no nosso límbico. O que é o nosso límbico? O responsável pelas nossas emoções e sentimentos. E outra uma coisa muito importante do límbico ele é o responsável pelo banco de memórias. Ou seja, por isso que tudo que é emocionante é memorável. Então você se lembra de um filme muito engraçado que você assistiu, ou muito triste, também pode ser o oposto, mexeu na emoção. Você lembra dos momentos mais marcantes da sua vida, sei lá, formatura, casamento, nascimento de um filho, são momentos em que a tua emoção é muito tocada e você tem uma memorização muito grande. E agora trazendo, e aí por quê, né? Porque o nosso mecanismo de percepção da realidade, que é o nosso sentido, ele lê através e está pendurado na emoção. Então, se for muito emocionante, se for diferente do padrão, ele vai lá e joga na memória e fala: olha que legal isso aqui. E aí você. Aliás, deixa eu até abrir mais um parênteses dentro do parênteses. Oh, Meu pai teve uma frase. Meu pai era um homem muito elegante. Ele tinha esse. Era uma questão de educação dele, eu não sei se da época que ele nasceu, assim, então ele sempre estava impecável. E uma vez ele, não sei o que eu estava saindo tal, e aí eu olhei assim, só para provocar, porque eu sabia que estava na época de moleque, né? Só para provocar, falei, e aí, tô elegante? Ele olhou assim com um olhar crítico, né? Aí ele falou uma frase que eu disse para ele que eu escrevi no túmulo dele, ainda estou devendo isso. Olha, ele falou: elegância é você estar tão bem vestido que ninguém lembra a roupa que você estava usando. Olha nossa, que frase! Olha que frase. Vou até repetir. pode anotar. Elegância é estar tão bem vestido que ninguém lembra a roupa que você estava usando. Nossa, Que frase, fala a verdade. Olha, achei lapidar isso aqui. Eu falei, frase. nossa. Óbvio que eu saí esculachado. Estou falando tempo de bolsão, hippie, aquelas coisas assim, cabelão, né? Só para você pegar contexto, sandália de couro, baiana, aquelas coisas de pneu. Era esse mais ou menos o traje que eu estava, né? E aí ele soltou essa frase. Eu acho que casa muito bem com aquilo que você está falando aqui, né? Posso trazer Uhum. isso aqui um momento. É. Demais. Uhum. Uhum. Nossa, como afeta, né? Principalmente você, né? Esse trabalho, né? Que é no subconsciente mesmo que você trabalha, né? Quantas coisas estão guardadas lá, né? Que é uma reação, né? Tudo tá guardado aqui que você acaba tendo uma reação, né? Se Uhum. você vê uma pessoa que não tá bem vestida, você tem uma certa reação que nem não é tão consciente assim, né? Porque se for de uma forma consciente, não, essa pessoa aqui, ela está vestida dessa forma, ela pode ter uma boa capacidade. Nossa, eu primeiro preciso ver o currículo dela. Mas não, a gente não trabalha assim, né? É muito. Nosso Gostei de você. julgamento é muito rápido, é milissegundos. Você olhou, você já tem o teu primeiro mecanismo de julgamento, ele é emocional, e emocional é muito rápido, é muito veloz. Então você já começa o processo teu de julgamento e enquadrar em alguma coisa. Aí você vai buscar no teu banco de memórias o que é o significado daquilo. Isso é bem vendas neurais, né? Bem a metodologia. E aí ver o que é o significado. Eu falo que o vendedor tem que estar o mais neutro possível.
Mas, assim, evita qualquer coisa que possa gerar um pré-julgamento ou um preconceito. E muita gente fala, e acho que tem muito a ver com o seu trabalho, Estela, que é o seguinte: muita gente fala, mas isso é medíocre, imagina, uma pessoa preconceituosa. Não é. Esquece que o preconceito está no nosso mecanismo de sobrevivência, está lá no cérebro mais primário, está no reptiliano, no cérebro tronco, aquele primeiro cérebro mais primitivo, que é chamado, que o Freud chama de cérebro infantil, que é o id. É ali que ele reage, né? Porque ele é muito veloz. Então, quando você olha uma pessoa, você já começa a estabelecer um julgamento. Porque, de repente, se você vê uma pessoa com uma determinada visão que você sente que pode ser uma ameaça da sua vida, você já tem que imediatamente fazer uma reação. E Abrindo até quando. um parênteses, já tô. Isso aí é época desde os nossos primórdios. Perfeito, Como é que perfeito. você, né, o homem da caverna, vendo ali um leão Hum. daquele tamanho, a juba, nossa, que fofinho. Aí você começa a reparar os dentes afiados, o tamanho da pata, a garra. Opa, isso aí pode ser perigoso, Uhum, isso aí pode ser uma perfeito. ameaça para mim. Hum. Parece que é fofinho, mas não é não. Então isso aí, ó, é desde a época dos primórdios. Até o É motoqueiro, perfeito. né? Se você. Não, eu falo muito isso até em palestras. Você andando no seu bairro lá a pé e vem um motoqueiro bem devagarzinho, qual que é a sua primeira impressão, o seu primeiro julgamento? Ai, meu Deus, tá meio estranho isso aqui, né? Mas aí, no final das contas, é só o motoqueiro vendo ali o número para entregar a pizza, mas só como Você a gente pensa colocou mais uma rápido. situação bem mais. Eu sou motociclista, então, não motoqueiro, motociclista. Quando a gente vê, nós motociclistas, quando a gente vê Motociclista. dois caras, uma moto média ou grande, dois caras juntos, bicho, é perigo no ato. Você já, a adrenalina já começa a descarregar, você já toma susto. Que eles vêm se aproximando, porque é o comum, é o que está dirigindo, o que está de trás aponta a arma. Que só a maneira de assalto à motocicleta mais comum. E aí já o nosso mecanismo todo de alerta, adrenalina, tudo acorda no ato. E é o primeiro julgamento. Às É, vezes não é nada, é só um dando carona para o outro, como você falou. Só que a exato. gente vê, eu já vejo. Se não for, se é um rapaz, uma menina, tudo bem. Agora, quando é um rapaz, se bem que já tem um caso de um amigo nosso que foi assaltado pela mulher que estava atrás. Nossa. Eu falei, mas isso é exceção da regra. De maneira geral, são dois rapazes numa motocicleta. Você tiver numa motocicleta grande, uma coisa, pode ligar o alerta que você está em forte risco. Mas volta aí, eu estava querendo ouvir a tua história. E aí você, na pandemia, falou que você está descontente com a sua autoimagem, e falou, aí eu vou mudar esse jogo, vou virar essa chave. E aí como é que foi a transição de carreira? Foi simples? Como é que Ai, foi? foi maravilhoso, porque ter essa redescoberta é incrível para saber o que que você gosta, o que que você não gosta, o que fica bem para você, o que não fica bem para você, porque tem muitas vezes que as pessoas acabam pegando referências e Uhum. quer ser essas referências e não, somos Uhum. únicos, né? O corpo, Uhum. forma de pensar, tudo, não é nada igual, somos seres únicos mesmo. E aí eu tive esse entendimento. O estilo também, porque isso acaba trazendo memória, né? Uma memória afetiva. Então, eu vou usar uma cor só para me representar, para as pessoas lembrarem de mim, ou um acessório, algo que as pessoas lembram, tenham essa lembrança de mim, né? Porque tudo é uma estratégia, né? Escolher uma Uhum. cor, um tipo de um acessório para trazer a memória, para quando a pessoa estiver em algum lugar, ela vai ver, nossa, ela vai lembrar automaticamente de você. Então é tudo assim, tudo estratégico. Uhum. E foi muito importante para ter realmente esse autoconhecimento que eu, de fato, eu não tinha, só simplesmente sobrevivia em vez de viver. Eu sobrevivia, isso aqui tá ótimo, tá bom, e acabava não me enxergando, então eu não tava passando a imagem ali de uma forma para poder me vender. E até na carreira mesmo da consultoria também foi Uhum. uma rampa, né? Uma escadinha para subir. Então eu testava algo assim, né? Roupas para me comunicar logo de início, no meio e agora também. Tudo é uma estratégia, uma ferramenta até para conquistar certos públicos, né? É a Uhum. questão da congruência. Se eu quero atingir as pessoas do público da classe A,
do low ticket, Uhum. eu tenho que me vestir ali de acordo com eles para ter ali uma conversação. Eu não posso estar muito alto, porque senão eles vão fugir de mim. Agora, se eu Uhum. quero atingir low ticket ou high ticket, eu Uhum. tenho que estar de acordo com eles também, né? Fazer parte ali do ecossistema deles para eu adentrar ali no ambiente para eles confiarem em mim. E Uhum. é isso que eu aprendi. Então, tudo ali tem que estar em certo equilíbrio. Cada ambiente, uma estratégia diferente para poder comunicar. Tá. É igual conversar com os colaboradores também, né? Uhum. Essa é a importância. A pessoa vai conversar lá com os colaboradores, não vai de terno e gravata, porque vai ser. Tudo bem que tem a hierarquia, mas aí vai afastar, Uhum. porque tudo acaba comunicando, vai afastar os colaboradores. Os colaboradores, aí, ó, lá vem o chato, só querer mandar. Uhum. Não, a gente tem que estar de acordo com eles para Uhum. comunicação ser Uhum. mais fácil ali entre Uhum. eles. Entendi, É. entendi. Aham. Eu tenho muito, dentro do meu treinamento, dentro dos meus parcos conhecimentos que eu tenho a esse respeito, que é muito mais intuitivo do que propriamente científico ou que obedece a algum método, né? Eu digo sempre assim, vá alike, né? Os americanos têm uma expressão que fala alike, né? Que é parecido, né? Vá parecido com o seu ambiente. Isso por conta da minha experiência, que eu também, na época que eu trabalhava como vendedor, eu vendia sistemas de ar-condicionado central. Então, e uma vez eu fui visitar, e normalmente os grandes clientes na minha época, eu estou falando isso de 30, 40 anos atrás, os grandes clientes da minha época eram os bancos. Então, você ia vestido como o banco. E teve até um episódio muito engraçado. Tinha um banco que agora já nem existe mais, eu posso falar o nome dele. Era banco chamava Banco Mercantil de São Paulo. Era um Hum. banco que tinha uma cultura muito tradicional, um banco muito rigoroso, muito. Ficava aqui na Paulista. E um dia eu fui visitá-lo e acabou criando uma conexão com a pessoa responsável da área, ficamos mais próximos, amigos, confidenciais. E um dia eu fui com uma camisa rosa e meti uma gravata vermelha, nem lembro a gravata, mas eu lembro da camisa rosa. E aí eu fui na reunião e eu percebi que ele estava incomodado, assim, ele ficava me olhando o tempo todo, tal. A hora que eu fui embora, me despedi de todo mundo, fui pro elevador, ele falou, eu te acompanho até lá. Na hora que passou, entrou no hall do elevador, ele olhou assim, não tem ninguém, ele falou, Coutinho, pelo amor de Deus, camisa aqui ou é branca ou é azul, clara. Não inventa mais, não inventa camisa rosa. Eu, olha como é que é. O lance da cultura de você estar em harmonia com o cliente que você está visitando, né? O Alike. Isso também é essa. E engraçado que um pouquinho depois eu fui visitar uma agência de publicidade chamada Lintas. Nem sei se ainda existe. Ficava na Bela Sintra. Lá fui eu, de terno e gravata normal. Cheguei lá, todo mundo descontraído, aquele ambiente típico de publicidade e tal. Aí um cara entrou lá, entrou na sala, assim, olhou e falou assim, perguntou pro cara que estava conversando com ele, tá precisando de dinheiro? Chamou um gerente de banco aí para você te atender. Olha, né, como é que, de novo, como é que é o julgamento que a pessoa faz da sua apresentação, né? Você trouxe isso daqui, me veio à lembrança esses dois episódios aí que foram muito contíguos, assim, foram muito na É, sequência. fica É, marcado, né? Olha fica só como marcado, olha. marca. Ou seja, eu estava. Depois que eu fui. Toda vez que eu ia na Lintas, eu sempre tirava o paletó, tirava a gravata, ia normal, sem sapato, né? Mas não chegava lá de terno, porque chegar de terno. E aí teve um momento que eu comprei uma camisa bem florida tal, e eu fui visitar a Lintas, né? E eu levei a camisa à parte no escritório. Chegou na hora de ir para visitar o cliente, eu pus uma calça azul, bem neutra, tal, e botei essa camisa toda estampada. Você acredita que entrou um rapaz, entrou na sala, porque também era a sala de reunião era de vidro, só para dizer, onde você comprou essa camisa, hein? Olha como é que é a coisa, né? Exato. Aí, Nossa, o lance de você estar gerou a alinhado com o conexão, né? contexto, gerou uma conexão. Você está alinhado com o contexto que você está inserido, né? Está indo visitar. Porque o ponto aqui chave que nós somos, que me chamou a atenção, que as pessoas pediram, a pergunta foi assim: qual a importância da sua aparência, da sua imagem, no processo de vendas? Eu falei, nossa.
Aí eu lembrei de você no ato. Nossa. Eu tenho um vídeo seu que eu achei muito interessante. Aliás, eu acho os teus vídeos ótimos. Eu morro de rir quando eu Ah, assisto. obrigada. Eu coloco uma pitada de humor, porque para aceitar um pouco mais, né? Que a gente dá risada, mas fala, putz, pior que é verdade. Então, mas o humor, caso você não saiba, o humor que torna memorável. Se eu posso te dizer uma equação matemática, sei lá, de 4 ou 5 elementos, ou uma equação física, alguma fórmula de física, alguma coisa, 4 ou 5 elementos, diria que é super simples de decorar, você vai me perguntar 20 vezes como é que é mesmo, não é? Agora, se eu te contar uma piadinha, você memoriza no ato e já sai contando na sequência, porque o humor mexe com a nossa memória, do límbico, emoção. Olha. Pá, é no ato. Então, os seus vídeos, tem um que você fala da bosta da psicóloga entrando no elevador, mal vestida. Viralizou esse vídeo. Eu achei ótimo esse vídeo, morri de rir. Eu mostrei para um monte de gente. Tal. E você, Porque aquele vídeo foi bem ilustrativo. Olha, pessoal, procurem ali na timeline dela do Instagram, tem um vídeo que ela mostra uma psicóloga pegando uma oportunidade dentro do elevador. Acho que é isso, né? isso. E aí ela encarna 2 personagens, né? Um vestido bem simplesinho e outro chique até. Tipo, ela está aqui agora na imagem, né? E aí ela mostra a reação, a diferença. Super didático Eu, esse vídeo aqui. eu trago no meu perfil, Marcelo, eu trago verdades através do humor e que bom que você já comentou sobre isso, que é memorável, que aí eu fico mais feliz É. ainda Toda dessa vez que questão você do fizer humor. alguma coisa de humor, todo mundo vai lembrar. Ou de uma desgraça muito grande. Pode ser alguma coisa, uma desgraceira muito grande, a pessoa também vai lembrar. Isso. Só que o humor, ela conecta com uma emoção mais saudável, né, do que provavelmente É, a a desgraça. pessoa ela lembra de uma forma mais fácil o humor do que a tragédia, né? Ela É, fala, pior sim, que tragédia exatamente. vai rápido, né? Igual tem aquele Me conta um pouquinho como ditado. é que você tem essas ideias desses vídeos. Sai da tua cabeça, tem alguém que te É ajuda nesse ponto? tudo experiências, tudo, tudo. E esse do elevador, principalmente, foi algo até meu mesmo. Quando eu estava na transição, eu estava com. Também tem até um vídeo falando sobre isso. Eu estava assim, completamente assim. Nossa, nada a ver, tava vestida nada a ver, nada a ver, nada a ver. E as pessoas, esse é o poder, né, do elevador, que ficou muito marcado em mim. Além das pessoas contando pra mim também depois desse vídeo, nossa, aconteceu isso comigo também? Aí eu, olha, eu só trago verdades mesmo. Eu estava no elevador e as pessoas esquecem que outras pessoas querem saber quem é que tá do seu lado. Por uma Uhum, questão de, né, que vê ali todo dia, quer saber um pouco, né, o que você faz. É até um momento, uma oportunidade de networking ali, né, no uhum, elevador. É uhum. importante você já tá com o pitch ali, né, pra saber certinho. E aí a pessoa me perguntou: Oi, tudo bem? Ai, nossa, o que você faz? Te vejo aqui todo dia. Aí eu, então eu sou consultora de imagem. E aí eu tava toda desleixada. Aí imagina como é que eu fiquei. Ai, por que eu falei? Porque eu não inventei uma outra profissão, né? Ela, entendi. Então tá bom. Tchau. Aquele momento eu perdi a oportunidade, sim, na certa. Perdi a oportunidade. Falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa parecida com isso. E normalmente as pessoas contam comigo, pra mim, né? Você é consultora de imagem. Nossa, eu passei por uma coisa que você não vai acreditar. Eu, fala. Você acredita que eu fui numa empresa e eu tava conversando lá com o CEO da Uhum. empresa. Tava eu e a minha funcionária. Eu vou fazer até, inclusive, uma publicação sobre isso. E aí, quando ele foi me perguntar, ele falou: então, depois você comunica para sua chefe, né? Sobre esse assunto que a gente conversou. Aí ela: eu sou a dona, eu que represento a minha empresa. Uau! E, e ela não estava vestida, ela estava assim, normal, simples, mas ela foi Nossa, visitar um CEO. olha só, Nossa, naquele olha, momento ela se sentiu tão sem graça. E ele também, né? Mas ela se imagino. sentiu mais ainda, que ela falou: Meu Deus do céu, eu preciso mudar minha imagem realmente. Uhum. Então, olha
Olha como impacta, né? A gente perde muito, 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 muito. A gente não sabe, mas a gente acaba perdendo. Nossa, essa foi, poxa, super emblemática. Eu estou lembrando aqui, né, o lance que você contou aí de você não se estava bem vestido, não estava bem vestido ou se sentindo mal vestido. Não entendi bem aí qual dos dois aqui aspectos, Mal mas é que nem vestida um mesmo. Mal vestida, mal completamente mal vestida. vestida. É que nem um dentista com dente cariado. Exato. Falar, o que que você faz? Sou dentista, aí o dente da frente cariado, né? É, Ou mecânico com o carro todo quebrado, todo barulhento, alguma coisa assim, né? Não tem coerência dentro desse tem processo, que né? ser realmente congruente. Nossa, Perfeito, perfeito, perfeito. Você tem, eu pensar assim, quais são os principais erros que as pessoas cometem? Assim, você tem alguma coisa desse tipo? Porque a maioria das profissões a gente sempre fala assim, quais são os principais, no meu caso, vou pegar, né? Coutinho, quais são as principais bobagens que um vendedor faz, né? Quais são os principais erros que eles cometem, né? A gente sempre tem aí elencado uns três, quatro assim na cabeça, assim. Você teria, assim, falando sobre o homem, o masculino e o feminino, quais são os principais erros que elas cometem, principalmente dentro do mundo corporativo? o primeiro, de fato, parece ser meio óbvio isso que eu vou falar, mas é não ter o autoconhecimento. Por quê? Hum. Não é É, tão óbvio assim, não, viu? é o autoconhecimento, porque às vezes está usando um tipo de uma roupa que não se adequa àquele tipo de ambiente, né? O dress code. Muita gente acaba descartando isso, achando que é só lá da época dos nossos pais e nos nossos avós. Uhum. Às vezes vai para um ambiente com decote no ambiente corporativo. Então, assim, tá faltando. Essa é o principal, é o do perguntar que roupa que eu vou para esse ambiente, qual que é o dress code desse ambiente. Muita gente acaba esquecendo. Que interessante. Fazer uma pergunta a si próprio, para Exato, fazer um auto-julgamento, né? exato. A gente precisa, de fato, fazer um raio-x na gente, igual eu fiz, né, antes de me tornar consultora. Até quando eu estava sendo, eu fiz um raio-x meu. A primeira questão é autoconhecimento. Autoconhecimento e o que que eu quero, o que que eu quero falar, o que que eu quero comunicar, sabe, eu quero chegar no ambiente, eu quero que as pessoas venham falar comigo ou não. É isso, Uhum. é a comunicação mesmo. O que que eu quero para mim? Esse é o principal erro, então, que você. Então, a falta de autoconhecimento. É E autoconhecimento isso serve tanto para homem quanto para mulher. para os dois. Tá, É o tá. autoconhecimento. Precisa, de fato, Tá. ter. O segundo, que seria teria algum outro assim mais notável que você julgue assim relevante em mencionar? Hum. É que acaba tudo ficando tudo no autoconhecimento. Sim, ele é a A base de roupa, né? tudo. Isso aqui cai bem em mim ou não cai? E Hum, também cor. Cor comunica muito, hum, demais. hum, Se uma pessoa for falar algo muito sério e ela acaba usando vermelho, nossa, perde negócio. Porque o vermelho acaba comunicando, né, essa questão de urgência, mas se ela hum. está conversando algo muito sério, algo até polêmico, por exemplo, se ela estiver vestindo vermelho, nossa, perde ali a conexão. Deixa eu te confessar uma coisa aqui. Eu estava super preocupado com roupa que eu ia colocar aqui, né? De maneira geral, eu observo todo mundo que faz essas lives no Instagram, são sempre roupas bem informais, né? Camisa polo, camiseta preta, tal. Eu uso a camiseta preta. E aí eu recomendo sempre de que quando você vai trabalhar vai fazer alguma coisa online, ao vivo, vai aparecer, que você use de preferência uma roupa clara e que tenha bastante luz, né? Então eu procurei aqui nesse ambiente aqui que eu estou aqui em casa, né? Minha sala, então o meu posto de trabalho, né? Onde eu faço as minhas operações e aí eu fiquei pensando, vou colocar uma camiseta preta. Falei, mas a camiseta preta é algo tão fúnebre para a gente falar de um assunto tão alegre, né? E eu falei, acho que eu vou ser coerente com o meu discurso, vou colocar alguma coisa clara, né? E bem iluminada, que possa refletir, que trazer aqui. E aí você está me trazendo alguma coisa sobre as cores. E eu acho muito interessante isso, porque eu sempre falo assim, que o azul é a cor da comunicação. Então, meu logo é azul, é, meu PowerPoint todo tem um fundo azul, com as letras claras, contrastando. Quando eu quero chamar atenção em algum ponto, eu ponho a letra amarela.
para dar destaque naquilo ali, ou mesmo às vezes quando eu quero dar muita importância, eu escrevo em amarelo e ainda com letra de caixa alta, né? Letras maiúsculas, que a letra maiúscula na comunicação escrita quer dizer você está gritando, Uhum. né? Você está demonstrando, está gritando. E aí eu queria saber como é que funciona isso na comunicação, as cores aqui, o que que elas comunicam, o que que você já tem que poderia dar dicas aqui para os nossos participantes, para os nossos chamados assistentes, né? Espectadores, né? Web espectadores, como eu vi outro dia, né? Nossos web espectadores, sobre a questão das cores. Como funciona isso? Assim? Que cor comunica? Você falou que o vermelho é tom de urgência, né? Eu pensei que o vermelho fosse alerta, por exemplo. Se você me perguntasse, eu não manjo nada disso, mas botou para mim vermelho, para mim é um alerta, né? Amarelo para mim é atenção e é uma cor que particularmente eu gosto muito do amarelo. Uhum. É, é uma cor que para mim chama atenção. Azul para mim é comunicação, porque meu pai falava isso, né? Que o azul Igualzinho. é a comunicação. Me fala um pouquinho sobre esse assunto, que você poderia passar de mensagem a ajudar aqui os nossos web espectadores. Adorei. Bom, o vermelho ele tem alerta e perigo também, né? Então a gente tem que Ah, tomar um certo cuidado, mas também ele é uma comunicação. Então tudo a gente tem que dosar, não usar 100% só uma coisa, uhum, porque elas comunicam. uhum, Até o formato que a gente tá, não é só a cor ali, é tudo, é o conjunto, é o formato e a cor também. É, o azul, ele acaba entrando aí nessa questão do neutro, até porque o azul marinho ele é considerado uma cor neutra porque ele combina com todas as cores. O preto não, porque ele não combina com todas as cores, então ele não entra aí na questão de uhum, cores neutras. uhum, O azul, ele é muito bem aceito, né? Quando a pessoa tá de azul, ela traz ali uma confiança, uma tranquilidade. Até para uhum, ambientes corporativos é excelente. O cinza, ele remete à maturidade, tanto é que quando as pessoas vão ficando mais velhas, qual é a cor que acaba aparentando? O cinza. Então, cria essa conexão assim de maturidade. Ah, aquela pessoa tá falando algo sério, deixa eu prestar atenção também. O amarelo é uma cor alegre também. Se você estiver em um ambiente e você quer comunicar e não conhece ninguém, é muito importante usar as cores porque ela acaba comunicando, né? Então, uma pessoa que está ali toda de preto e uma pessoa que está colorida, a gente acaba se tendo gera algo magnético com a pessoa. A gente quer conversar mais com a pessoa que está colorida, porque é mais atrativo aquela pessoa do que os comuns ali, que tá todo mundo usando o pretinho básico. uhum. O laranja, por exemplo, ele é uma cor fantástica, porque ele comunica muito. Se você for com uma coisa laranja, a pessoa ela vai notar você e é uma cor que gera conexão. É, Ah, é? Qual é a mensagem que o laranja passa? Porque, por exemplo, o logo do Itaú é laranja. E antigamente o banco eles usavam sempre cinza, preto, eram cores bem tradicionais, azul marinho, azul claro, no máximo assim. No, eventualmente um banco ousava num verde escuro, fora isso aí. Agora, de maneira geral, era sempre cores sóbrias. Aí você tem um banco hoje como o Itaú que usa uma cor laranja. laranja. Que é essa comunicação? O que que essa cor remonta na nossa percepção? É, é, até me fugiu a palavra, mas é além da alegria. Vai além da Euforia. alegria. Então, euforia, algo assim. E aí conecta. A cor laranja ela conecta no mundo da conexão. Hum, Conecta muito. É algo surreal. O laranja ele conecta demais. É, as cores neutras, né? Branco, bege, é uma cor ok para utilizar em ambientes que você não sabe, né? Com qual cor ir, o neutro, uhum, ele é o básico, né? Do que chegar uhum. ali de repente com uma cor que não tem nada a ver ali com o ambiente, né? Igual o rosa. É, Rosa, eu fiquei preocupado hoje, viu? Não, a gente precisa conhecer ali o ambiente. Primeiro é isso. Por isso que eu falo do autoconhecimento. A gente precisa. Tudo acaba linkando. Vou para um ambiente, vou para um lugar, vou me conectar com o cliente.
deixa eu ter um conhecimento aqui, deixa eu saber mais sobre a empresa, Uhum. até para fazer um rapport, Uhum. né, das cores. Uhum. Você vai lá no banco, vai lá conversar com o CEO lá do Itaú. Que cor que eu vou? Uhum. Vai com azul marinho, vai com algum detalhe laranja. Ele fala, nossa, você Uhum. faz parte daqui, então ele vai te contratar. Uhum. Você faz parte, você é pertencente ao ambiente. Uhum. Entendeu? Olha, não tinha sacado essa Você se boa, hein? sente pertencente. Eu fui em um lugar também que era tudo azul, falei, eu vou de azul. Eu não precisei nem falar um A. A pessoa que for falando lá e ok, isso já está aqui conosco. Então tudo é Uhum. uma estratégia. É ir com a cor de acordo com o ambiente. Se o ambiente é vermelho, Santander aí, vai de vermelho. Você Uhum. vai se sentir Uhum. pertencente àquele ambiente. Uhum. Uhum. E o verde? O que ele comunica? Você está falando, me vendo, aí vem a sequência na minha cabeça, né? Duas Verde, cores que agora, duas coisas que me vieram assim, roxo e lilás, que é uma cor que eu gosto muito também, e o verde. O que eles verde é uma comunicam? cor de confiança. Tanto é que até a medicina, né? A Ah, cobra ali que representa o verde ah, é a confiança. Natureza e ah, também confiança. Eu adoro verde também. ah, olha, não Por exemplo, tinha. até para usar na minha comunicação aqui, eu não podia usar o verde, porque para uma questão do meu trabalho, não fica congruente usar o verde, porque é uma questão de saúde. É confiança, mas é saúde, envolve, sabe, saúde, natureza. Então, Aham, aham. Olha, olha. E o lilás, o roxo, o lilás, essas cores assim que rosa, lilás. Rosa é bebê, né? Rosa é meio é, feminino, né? rosa é uma cor feminina. Aham. O lilás, roxo, ele entra muito para uma questão assim, não é mística, mas é algo que. Ai, gente, como é? É algo assim místico, sabe? Que é uma cor que conecta também. É O, algo que o vai mais lilás, além. o roxo, o lilás, né? Que eu tenho até um. Cheguei a cogitar de colocar isso. Gera Falo, conexão. falo que é a cor da. Como é que é o nome? Transmutação, da transcendência, né? Isso. Porque ele é uma mistura entre o vermelho e o azul, né? Então são duas cores opostas, uma muito quente e outra muito fria. E o roxo ele se encaixa ali no meio, né? Ele transmuta, porque isso é uma coisa bastante interessante. Quando a gente vê um processo de polarização e a gente pergunta, né, qual dos dois tá certo ou está errado, e isso a gente pega também até muito lance na. A Lígia Correia aqui falando, o roxo é esotérico, comunica o esotérico. É, quando você pega a polarização de duas coisas muito opostas, você pergunta onde está a verdade, né? Antigamente a gente falava, a verdade está no ponto no meio, né? O que é equilíbrio. Mas quando eu comecei a estudar mais profundamente, quando você vai buscar o equilíbrio, na realidade, se achar o ponto de equilíbrio, ele não está entre os dois, a equidistância, ele está acima dos dois, ele transcende, né? Ele eleva, e é por isso que o roxo comunica a espiritualidade, Isso, a transcendência, espiritualidade. a transcendência, né? Ele só. Você pega isso muito, acho que na Igreja Católica, eu acho que tem algumas partes, por exemplo, da rituais ligados à morte, ao luto, alguma coisa, a cor predominante é o roxo, não é o preto. Hum. A gente acha que é o preto, não, não é. Você pegar, como é que é o nome disso? Processos litúrgicos, agora me vem. Que chique isso, olha só. Processos litúrgicos. Os processos litúrgicos ligados ao luto, à morte, eles são todos de cor lilás e roxo profundo, né? Que é uma transcendência. Tem alguma outra cor que você julga interessante, por exemplo, colocar como um acessório? Você colocou muito interessante essa do lance do Itaú, do laranja, né? Você vai no Itaú, coloca alguma coisa laranja para atrair. Aí você cria um rapport, né? Exato. Tem alguma outra cor que vem à sua mente, assim, que traga alguma comunicação? Ah, deixa eu fazer mais uma pergunta antes dessa. O azul claro e o azul escuro comunicam a mesma coisa? Quase a mesma coisa. É que o azul escuro é mais firmeza e o azul claro é mais acessibilidade, é mais calmaria. Hum, E o azul hum, escuro, ele já é assim, uma cor mais formal, né? Mais séria.
Ah, tá. Não faz sentido agora que você falou do claro, porque o céu, né, nos traz tranquilidade. Quando a gente quer tranquilidade, a gente olha para o céu. O céu é azul, né? Azul É claro. azul. Olha, É. nossa, agora as coisas estão fazendo, A gente vendo um monte de observando, ficha. tudo é sensação, igual a natureza, né? As Uhum, estações, tudo gera sensações. Então a gente tem que criar até o próprio rapport até com a própria natureza. Ah, será que combina isso com isso? É só a gente analisar ali a natureza, a árvore, né? uhum, Tudo. É uhum, uhum. analisando a natureza. E eu e o marrom? Marrom, você acredita que marrom é uma cor, até na psicologia das cores, que é a cor mais detestada? Sim, eu conheço um monte de gente que detesta e eu gosto. Eu Eu, também eu, gosto. O eu gosto. marrom, ele tá mais associado ao mundo da moda. E o Uhum, marrom também é considerado uma cor neutra, porque se você colocar qualquer cor nele, ele combina. uhum, uhum. Você está falando isso, eu lembro do meu pai que uma vez eu estava saindo com terno azul marinho e sapato preto, mas já era um garoto, né? Começando meu trabalho, eu comprei um terno azul marinho e estava usando sapato preto. Aí eu vou passar pelo crivo do velho, que nem é o dia do Riponga lá, né? Aí eu falei, e aí, que tal? Ele olhou, né, aquele olhar sério. Aí ele passou mais uma frase dele. Bancário usa azul marinho com preto. O banqueiro, não, ele falou, o bancário usa sapato, usa terno azul marinho e sapato preto. O banqueiro usa terno azul marinho com sapato marrom. No... Eu falei, foi mais uma assim que ficou, porque eu tinha, era uniforme de escola, era azul, calça azul marinho, camisa branca e sapato preto. Né? Uhum. No meu tempo tinha uma coisa que era chamada Vulcabras. Acho que para você, acho que a tua geração nem chegou a conhecer o Vulcabras, o famoso 752. Você Não. comprava um sapato, era um sapato que durava um ano, né? Então, você media o nível de traquinagem de uma criança, saber quanto tempo durava o Vulcabras dela. Se você tinha que Nossa. comprar 2 Vulcabras por ano, a criança era muito traquina. Se você comprava um Vulcabras por ano, era uma pessoa normal. Se você comprasse um Vulcabras a cada 2 anos, significa que a pessoa era muito sossegada, muito tranquila, saca? Era mais ou menos, você media no nível daqui. Então, né, vinha no meu inconsciente coletivo, né? O lance, o Vulcabras era preto, era de abarrar, era um modelo que ficou famoso, teve uma época até o Maluf foi garoto propaganda da Vulcabras, era um sapato que praticamente a escola inteira usava Vulcabras, né? Eu não tinha esse lance de tênis. Aliás, no meu tempo, era proibido você ir de tênis, mesmo no dia de educação física. Você tinha que levar Nossa. uma sacolinha à parte, você tinha que levar o tênis numa sacolinha à parte. Algumas escolas toleravam o sapato preto, ou o Bamba, no meu caso era Bamba, não era tênis, né? Não tinha não tem essas grifes aí hoje, não, tá? Tinha duas marcas, era Quixute e Bamba. Hum. Sabe? Hoje, meu Deus do Né, céu, tem tantos imagina, nomes. né? Bom, eu tenho 71 anos, eu sou da era da escassez, né? Então, todas as coisas eram contadas, as coisas eram mais regradas. Hoje a gente vive uma era da abundância, né? Meu, meu filho, por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, ele tinha um tênis para cada dia da semana. Isso, para mim, no meu tempo, era ficção científica. Esse cara era um tênis por ano, e olha lá, e era aquela cor, era aquele pé preto. Os dois. No máximo, tinha aquele outro, tinha o Bamba, o Quixute, e para as mulheres usava um branquinho, que agora me escapou o nome. Puxa vida, que era um bem de lona, bem simplesinho, tal. E ele tinha. Hoje em dia tem muitas variedades desse tênis, eu vejo de cor, azul, vermelho, amarelo, combinações, às vezes, muitas cores. Mas no meu tempo era branco ou preto, as meninas usavam branco, os meninos preto e estava tudo certo. Né? E aí veio essa variedade. Aliás, deixa eu até aproveitar, o mundo corporativo está sofrendo uma mutação muito grande. Eu estou falando agora até por conta do banco japonês, que era meu cliente, que eu contei aquele episódio, e há 15 anos atrás, todo mundo usava paletó e gravata. E agora, eu fui durante a semana, coisa de um ano e meio atrás, eu estive lá durante a semana, pouquíssimas pessoas trajando terno e gravata. Eu falei, uau! Isso num Hum. banco extremamente
uma cultura extremamente rígida, como é a cultura oriental, como é a cultura japonesa, né? Muita gente de camisa, manga de camisa. Eu não cheguei a ver camiseta, não vi ninguém, mas todo mundo de camisa, sem já a tradicional gravata. O que é que está acontecendo nesse sentido, Estela? Você tem alguma leitura para passar para a gente? O que é que está acontecendo? Tenho. É até um pouco triste, mas aí é que eu entro. É triste, mas é bom. Esse é o efeito da pandemia. Ah, Porque pandemia, todo mundo ficou dentro de casa, home office, hum, né? Então, daqui pra cima arrumadinho. No início, todo mundo ficava vestido, né? aham, Não, deixa eu me vestir aqui, porque é rapidinho essa pandemia, né? Eu vou trabalhar aqui em casa com hum, o look total. Aí depois foi ficando só daqui pra cima, né? uhum, Vestido. Aí depois só foi o pijama. E como foram muitos tempos, né? Um ano, quase 2 anos, tudo. É, um ano ali, é, regradinho, ficar dentro de casa mesmo. Depois foi, né, fazendo hum, ali um esquema para abrir e hum, fechar, né? Então, hum, basicamente, o efeito da pandemia fez isso, com que todo mundo ficasse um pouco mais relaxado, né? Então, as empresas também no início, né, para aceitar aquilo, né, uma coisa totalmente diferente, aí todo mundo em casa e para voltar. Então, muitas empresas elas foram se adequando, se moldando de acordo com os funcionários. Então foi ficando uma coisa assim mais descontraída. Não uhum, precisava ficar uma coisa muito regrada. Só que aí que mora o perigo. Teve um caso de uma empresa, de um banco, hum, que acabou comunicando, ó, não, não é para vir assim, desse jeito. E aí hum, gerou uma intriga lá dentro porque o dono acabou falando que não era para ir com aquele traje, uhum, embora todo mundo quando entra tem o dress uhum, code, né? Mas o dress code ele meio uhum. que foi cancelado na maioria dos locais. E aí aquela pessoa acabou entrando com um processinho ali dentro do banco, porque a Opa! pessoa não pode falar, né? Ah, você não pode, você tá errado, Uhum, não é assim que se veste. E aí gerou ali um certo processinho. E as empresas hoje elas chamam, né, os consultores para poder abordar sobre isso, sobre o dress code, porque um especialista falando é diferente da pessoa falando não, você não pode. Embora quando a pessoa entrou, ela sabe o que poderia e o que não poderia. Mas depois dessa movimentação do dress code, todo mundo ficou muito sensível também, né, uhum, com os acontecimentos. Então acabou gerando um pouco dessa intriga. E é triste porque acaba perdendo um pouco das missões e dos valores da empresa, né? Que foram tanto tempo ali para poder construir, né? Para gerar ali uma conexão com as pessoas, e aí acabou todo mundo ficando meio relaxado, né? Entre aspas, né? Ai, vou vestir do jeito que eu quero. E é triste isso. Mas hoje, ainda bem que tem aí as profissionais para poder falar, porque é uma pessoa de fora, então não está dentro da bolha deles, é uma pessoa de fora que acaba abrindo a mente deles e não é verdade, a nossa imagem importa, né? Até para poder fazer mais captação com as pessoas, gera mais valor também para a empresa. E, bom, é o efeito da pandemia que isso fez para uhum. todas as empresas. Uhum. Tá, mas teve essa mudança aqui e hoje é tão bem aceito, porque, por exemplo, eu fui no banco japonês e eu confesso assim, que eu fiquei muito surpreso. Eu jamais imaginaria que eles abrissem isso com tanta facilidade. Ainda mais Então, sempre uma coisa japonês, né? Que é bem regrado, né? super bem regrado. E eu sempre tinha muito cuidado quando eu ia lá, assim, sabe? Eu já cheguei uma vez, já está no meio do caminho, depois eu ia para Paulista fazer uma série de visitas, entre as quais esse banco, e fui com uma certa displicência, né? Eu estava chegando na Paulista, falei, eu vou passar no banco de toque. Putz, voltei, fui para casa, troquei a roupa, eu lembro, falei, putz, deixa eu ir mais de acordo. Aí aquela história da camisa branca, gravata. Pode até. A gravata você sempre pode usar. Meu pai sempre dizia assim que na gravata você pode se divertir, mas no resto seja impecável, saca? A gravata é onde você pode colocar tua personalidade, expressar tua personalidade, onde você pode abusar. Você pode pôr um vermelho, você pode pôr um amarelo, você pode pôr um azul claro, um azul turquesa. Eu lembro que uma das vezes que eu fui viajar, eu fui para lá para eu
eu comprei uma gravata francesa, Hermès, e era azul turquesa. E, eu, ó, que ele olhou aquela azul turquesa assim, ele fazia só uma cara assim, tipo. Passava, mas era o ponto de ousadia. E eu me corrigi. Na época eu não lembro o que, que é que eu estava trajando, mas eu pensei, é zona de risco. Sim, Apesar do pessoal me conhecer já tem um tempo, como palestrante eu normalmente tenho um pouco mais, eu diria, de ousadia, porque você tem que chamar atenção sobre si, mas nunca atenção sobre a sua roupa, né? Você exato. tem que trazer para você, mas não pode ter, a tua roupa não pode mais chamar mais atenção que você, né? Uhum. Aquela história que o meu pai falou, né? Elegante é estar tão bem vestido que ninguém lembra da roupa que você estava usando, né? Então eu sempre tive isso muito forte. Eu cheguei a correr. Agora, eu olho hoje em dia, quando eu fui lá, profusão de cores, de estilos, de. Nossa, eu fiquei assim, não tinha essa noção, não, que tinha sido essa mudança tão grande, porque mesmo os bancos, que pressupostamente devem inspirar confiança, por isso eles ficam mais tradicionais, tal, eles quebraram essa regra, né? Mesmo nos bancos. Você vai hoje no qualquer agência bancária, não tem mais aquele clássico gerente vestido de terno como tinha antigamente. É, Né? Você percebe isso? Como funciona isso aí? percebo. E assim, é aquilo, né? A gente tem que. Qual é a mensagem que o banco quer transmitir? Né? Para conversar com as pessoas normais ali que passam na rua, é uma certa comunicação. Hum, Agora, uma pessoa de um outro nível é uma outra comunicação. E hoje está tudo muito igualado, mas a gente tem que manter a hierarquia Isolado. né? Tem que ter essa. Eu, Uhum. eu sou, por isso que até me chamam de jovem senhora, porque eu gosto muito de como tudo era antes, sabe? Não regrado. Não, Ah, hoje, né, hoje temos aí uma liberdade, é normal ter liberdade. A gente tem que sim ter a nossa liberdade, expressar a nossa personalidade, mas tem que ter uma dose. Porque uhum. hoje não tá tendo muita dose, tá todo mundo abrindo, só que daqui a pouco vai virar uma, desculpa, vai virar uma bagunça. Se é que já não virou. Se já não virou, mas vai virar uma bagunça. Aí a pessoa não vai ter ali uma certa autoridade. Para voltar Hum, atrás, nossa, hum. vai dar problema. Vai Vai dar ser ruim, difícil como de se trabalhar. diz, né? Vai dar Vai dar ruim. ruim. Stella, estamos chegando aqui no final do nosso papo, muito super agradável, super gostoso. Queria que você deixasse a sua mensagem final aqui e seus dados para comunicar, seu WhatsApp, enfim, o seu Instagram, seus outros canais de comunicação. Bom, primeiro agradecer, né, por essa oportunidade Hum, de gerar conexões aqui e assuntos também para deixar que as pessoas alcancem mais, né, esse autoconhecimento aqui. uhum, Minhas redes sociais, inclusive tá até aqui em cima, é Stella Onisco Stylist. O uhum. Onisco demora aí para falar, é ucraniano, Ah, mas é só colocar isso eu ia perguntar, no começo eu ia perguntar e acabei esquecendo. O Onisco é origem ucraniana, é isso? ucraniano. Aham, que legal, que legal. Só Aham, colocar Stella ON e já vai aparecer eu lá. o Stella com dois Stella com dois L's. L's, e com S. Stella. Tem olha, Stella. duas observações do nome. Acho que você é daquela que quando fala na portaria do prédio é Stella com S e com dois L's, né? Stella com S, dois L's. No E- meu perfil também, já tem até um link ali também para número de celular também, caso alguém queira conversar também, estou simplesmente à disposição para poder conversar, bater papo também, fazer lives, que é hum, muito legal fazer. uhum. E a mensagem é: a gente tem que estar aqui para ser visto, para ser lembrado e para ser ouvido. Olha, que bela mensagem. Ser visto, lembrado e E ouvido. Acho que até também, inverteria, olha. e, Visto, ouvido e lembrado. Eu colocaria essa ordem. Fantástico, que síntese bacana. e Stella, também a nossa imagem ela é como um cartão de visitas. uhum, olha, perfeito. É o nosso primeiro cartão de visita. Isso estamos alinhados, isso eu já tinha aprendido. Exato. Olha, público, é isso aí. Olha, nossa aparência é o nosso primeiro cartão de visita.
Querida, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu Obrigada. carinho, principalmente o conhecimento que você transmitiu aqui para a gente, nos ajudar a perceber o quão importante é a nossa imagem dentro da nossa profissão e o quanto que isso pode influenciar nos nossos resultados. Porque, afinal de contas, eu sempre digo, não existe relacionamento entre empresas, existe entre Uhum. pessoas. E a percepção que a gente tem da empresa é a percepção que a gente tem do nosso interlocutor, com quem a gente está conversando. Então, no mundo dos negócios, a imagem aqui, uma bela aula, uma bela dissertação aqui, panorâmica que a Estela nos proporcionou sobre a importância da boa imagem, né, como fator primordial para você. Isso, eu sempre falo o seguinte: a boa imagem não significa que você vai fechar negócio, mas a má imagem você perde. Exato. Com certeza você vai perder negócio. Não basta Certo? ser, tem que parecer ser. Mais uma frase aqui, para finalizar com chave de ouro. Não basta ser, tem que parecer ser. Estela, minha querida, muito obrigado mais uma vez. Um Obrigada, abraço Marcelo. e um beijo Obrigada. bem A live vai gostoso. ficar salva? Vai, eu vou salvar, vou pôr aqui os títulos, eu vou colocar você em collab, tudo direitinho. Eu já aprendi isso de tanto tomar puxão de orelha, porque eu sou do mundo analógico, estou aprendendo agora a entrar. Aliás, morro de inveja da edição dos teus vídeos. Eu queria saber como é que você consegue fazer aquilo. Porque eu entro, compro pego essas ferramentas de edição de vídeo, aí dizendo que eu não consigo, na hora que eu colar, sobe o som, a imagem do trânsito, eu já fico nervoso, já desligo tudo. Aí eu vejo você fazendo aqueles cortes assim, essa imagem parece... Que danadinho, que bárbaro isso, acho bárbaro. Sou Depois eu seu te fã ensino, aqui. depois eu te ensino. Muito obrigado, Sara. Obrigada. Um beijo bem gostoso. Até mais. Beijo. Até. Excelente Até. semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.